Shalom! Shalom. Que Deus abençoe a sua vida e que essa live possa mudar a tua percepção com relação ao que Deus escolhe e qual a maneira que Ele escolhe, não é verdade, pastor? Isso aí, a maneira que uma pessoa pensa vai ser mudada hoje. Eu tenho Em certeza. nome de Jesus. A pergunta que eu quero deixar para você e gostaria que você respondesse nos comentários. Será que o tamanho de uma igreja... Não importa. Será que o tamanho da igreja, sendo grande, tem mais milagre? Olha Sendo só. pequena, tem menos milagre? O que será? Qual é a importância do tamanho de uma igreja? Na verdade, nós fomos chamados para testemunhar o É evangelho. isso aí. E quando o Senhor nos chama para testemunhar o evangelho, na verdade, Ele não nos chama para testemunhar isso dentro de Isso quatro aí. paredes. Não, jamais. Então, não importa, já de antemão eu quero te dizer que não importa o tamanho da igreja. Não importa a quantidade de pessoas. De membros. O que nós precisamos fazer é obedecer à ordem do Senhor de que nós fomos chamados para levar o evangelho. Deus também nos deu uma ordem, que além de levar a palavra de Deus, que nós deveríamos ser instrumentos para curar, Isso aí. libertar, salvar e transformar vidas. Amém. Então, qual é o foco de Deus para aqueles que Ele chamou? Multidões ou pessoas transformadas? Eu acredito que igreja pequena, ela acaba sendo um lugar mais familiar. E eu vou dizer algo aqui, pastor, eu vou até confessar aqui em rede social. Eu nunca almejei uma igreja grande. Nunca foi o meu sonho. E até os meus filhos, por muitas vezes, eles chegam para nós e falam: vocês precisam viajar mais, conhecer as igrejas grandes, porque vocês têm que crescer a igreja, porque nunca foi nosso foco, né, pastor? Jamais. Vocês precisam ir visitar outras igrejas para saber porque tem que ter isso, tem que ter aquilo. Sabe qual é a minha visão quando eu vejo igrejas grandes assim, pastor? Passa a ser como um comércio. É ministério disso, é ministério daquilo, é ministério daquilo. Aí tem que ter um subgerente para isso, um subgerente para aquilo, um líder para isso, um líder para aquilo. E sabe que muitas vezes acontece o seguinte, quando a igreja é tão grande, o pastor não conhece as pessoas, não conhece o membro, não conhece a necessidade dele, não conhece a família dele. Como é que um pastor vai pastorear uma igreja em que ele não conhece as pessoas? Às vezes não sabe nem o nome do seu Nem o membro. nome. Eu não estou dizendo que é errado ter uma igreja grande, né, pastor? Mas- E também não sou contra quem almeja ter igreja grande. Não, não sou contra. Eu quero dizer para vocês que no meu coração nunca foi o desejo de ter uma igreja enorme, cheia de pessoas, com multidões, né? Nunca foi esse. Ainda mais, e até os desafios são maiores, né, pastora? Quem tem uma igreja grande vai ter desafios enormes. Exatamente. Então ele vai lidar com pessoas, vai ter que lidar, como a pastora falou, com muitos mais obreiros. Então, tipo, a carga sobre E ele. lidar com as pessoas é tão difícil, né, Todo pastor? mundo sabe, né? Só que a gente sabe que lidar com o quadro de obreiros é muito mais difícil, às vezes, do que lidar com o povo. Um membro. Com o membro. Esse é o nosso Pensamento, Nosso né? pensamento, É um desafio, na né? verdade. E outra, pelo fato de Deus ter me chamado para um ministério de libertação e de cura, eu digo para vocês, eu fico imaginando, pastor, por exemplo, sexta-feira, tinham bastante gente Graças na a igreja. Deus. Graças a Deus, a igreja estava cheia, né? E era um culto de libertação. E naquela noite, Deus falou: pastora, minha serva, quero que você ore um por um. Olha só. Gente, terminou o culto. Era culto de libertação. Eu estava, minha carne não conseguia ficar de pé. Claro, a gente tem que entregar aquilo que a gente tem, Tudo. aquilo que nos dado, ou melhor, emprestado, Por Deus. nós temos que entregar para as Com pessoas. certeza. Não é somente E ainda colocar. quando termina o culto, as pessoas querem ainda passar em cima do altar, conversar e pedir outra oração. Entendeu? Aí eu fiquei pensando, eu saí de lá pensando, Senhor, imagine se eu tivesse uma igreja com muitas pessoas.
Aí você diz assim, mas Deus ia levantar outras pessoas. Amém, glória a Deus por isso. Amém. Mas hoje, nós não temos pessoas, né, pastor, que a gente pudesse falar assim, não, esse vai orar por libertação. Isso aí, vai liderar isso aqui. Vai liderar lá. a oração de cura. Por quê? Porque quando nós entramos nessa batalha, a nossa carne, a opressão, os problemas espirituais, que a gente acaba trazendo às vezes para dentro de casa. Não tem como ser diferente. São super pesados. Atraindo, né? E às vezes a gente se depara com obreiros que estão no processo de intercessão junto conosco, que chegam para nós e falam, meu Deus, como é que a pastora consegue? Peso, né? Meu Deus, como é que ela consegue? No dia seguinte está aqui de novo. Como também tem alguns irmãos que acabam acabando se envolvendo no Ministério de Libertação e Cura. E quando a gente vê a pessoa está doente, a pessoa está com uma opressão, ou até desanimada de buscar de Deus. Então, essa é a nossa preocupação. É isso aí. Todo mundo gostaria de ter uma igreja grande. Todo mundo, menos o pastor Júnior e a pastora Estela. Por quê? Nós queremos cuidar de cada vida individualmente. Única, individualmente, personalizada. De maneira personalizada. Eu sou sincera em dizer, eu oro para 100 pessoas numa noite de culto de libertação. Mas mais do que isso, a minha carne não vai aguentar. Então adianta eu orar a Deus e pedir uma igreja enorme, e daqui a pouco as pessoas vêm na minha igreja, saem, entra, sai, mas a vida delas continua a mesma. Elas continuam no vício, continuam na prostituição. Não há transformação, não há conversão, que é o pior. Não há renúncia, não há arrependimento, não há nada. Eu não quero isso para nós. É um trabalho jogado fora. Exato. Porque Deus nos chamou para pregoar a palavra, para curar, libertar, salvar e transformar vidas. Então nós não queremos fazer de uma igreja um palco de show. Não. É o nosso propósito. Nós temos um propósito, não é com o ser humano. Nós temos um propósito, é com Deus. O nosso propósito não está ligado com as coisas da terra. O propósito nosso é bíblico, né? O propósito que Deus colocou os pastores para apacentar as ovelhas, para conduzi-las ao reino de Deus, para ensiná-las, para repreendê-las, discipliná-las quando necessário, mas manter o povo de Deus com a palavra dele, né? Como nós estamos totalmente ligados naquilo que a palavra de Deus nos ensina e nos ordena, aí, a gente começa a olhar para os cristãos, para os primeiros cristãos, e a gente começa a observar o tamanho dos templos. Pessoal, nós tivemos na Terra Santa. A gente passou por sinagogas. Sim. Gente, não eram monumentais, não eram grandes, não eram palácios enormes. Não, eram lugares pequenos, mas lugares cheios da presença de Deus. É o importante. Esse é o foco. Adianta eu ter multidões e pessoas vazias de Deus? Não. Ou é melhor eu ter um povo cheias da presença de Deus? Então, vamos deixar bem gravado aqui, não é o nosso objetivo encher o templo, mas sim encher as pessoas de Deus. Isso. Mais uma vez eu digo, se o teu objetivo é multidão, amém. Que Deus te abençoe, que Deus te use, que Deus te capacite, que Deus possa transformar vidas através de você. Com certeza. Mas o tamanho da igreja, eu digo, se tem algo que deve entristecer o coração de Deus, é quando alguém olha e fala assim, aquela igreja é pequena. Por quê, pastor? Porque dentro daquela igreja que você diz que é pequena, tem um Deus grande. Oh, glória. Então, quando você diz aquela igreja pequenininha, você está diminuindo o Deus que você serve. Você está diminuindo o poder de Deus que pode estar agindo muito mais na sua vida. Está diminuindo a ação de Deus. E às vezes, quando você diz aquela baita daquela igreja, talvez Deus olha e fala assim, ela é tão grande, mas é como o segundo templo. Ele está ali tão grande, mas a minha presença já não está mais. Isso é triste. Estar em Jerusalém nos fez entender ainda mais qual é o foco e o objetivo de Deus, que não é tamanho, mas é unção.
Nós tivemos nas ruínas do segundo templo. Gente, é algo monumental. Monumental. É coisa arquitetônica. Faraônica. Coisa grande. Diz que Salomão fez algo lindo, mas Herodes, ele era megalomaníaco. Cada detalhe em cada pedra. Grandeza, né? Grandeza, robustez, coisas que muitos servos de Deus gostariam de ter. Mas algo não estava presente. Só que aquilo que não estava presente era o que precisava estar presente. Mais importante. Que era a Arca da Aliança, a presença de Deus. Falar isso me arrepia e me faz até me emocionar de novo, de lembrar que tudo aquilo não adiantava nada sem a presença de Deus. Sabe o que é pior, pastora? Eles fizeram toda a estrutura do Santo dos Santos, fizeram um véu lindo, fizeram uma decoração linda, mas a presença não estava mais lá dentro, que era o mais importante. Deu para entender? Então, irmãos, nós precisamos lembrar que Cristo, ele nos chamou para sermos instrumentos na mão dele, independente do número de pessoas. Não é para nós nos exaltarmos de multidões, não. E também não é para nós nos entristecermos de poucas pessoas, também não. Mas nós temos que nos preocupar com algo sim. Será que está acontecendo transformação? Será que a presença de Deus está atrás do véu? Que a igreja, ela se mantém até hoje. As portas do inferno não prevalecerão. E não vão prevalecer jamais contra a igreja do Senhor. Que Jesus disse, onde estiver 2 ou 3 pessoas, ali eu estarei no meio deles. Ele não falou 1 milhão de pessoas. Presta atenção, pastor, mas eu vou lhe corrigir. Ele só estará se ele for aclamado. É isso aí. Se vocês estiverem em meu nome, então não adianta um templo enorme, como nós vimos ali, a estrutura daquele templo enorme. Mas ele não estava lá. A presença dele não estava lá. Então, se a presença de Deus não estiver, não adianta a melhor cadeira, não adianta a melhor luz, não adianta o melhor louvor, não adianta melhor nada. Irmãos, nós carregamos há 13 anos. Nós carregamos um ministério à base de louvor baixado pelo YouTube. E sabe o que tem acontecido nesses 13 anos? Muita transformação de vida, muito milagre. Porque Deus, graças a Deus, ele vê o nosso coração, né? Porque ele sonda o coração. Não é uma igrejinha, é uma igreja onde tem um Deus grande que tem prevalecido através das obras, através das ações, através da liberdade que nós damos para que ele possa agir. Sempre. Quando nós temos algo monumental, a gente quer que aquilo apareça mais do que a glória de Deus. Mas quando nós não temos nada disso, nós temos que falar, Senhor, eu não tenho nada para dar para esse povo. Então vem, entrega tudo, porque o Senhor é tudo, entrega tudo para esse povo. Amém? Amém? Então, irmãos, que Deus possa tirar esse pensamento de que igrejinha, igreja, igrejona. Não, irmão. A presença de Deus é o que vai qualificar o tamanho de uma igreja. É isso aí. O mais importante é ter a presença de Deus. E pastor, eu vou dizer mais uma coisa ainda. O nosso coração de pastores, ele é a nossa intenção estar ajudando, convertendo, estar evangelizando as pessoas, batizando-as, né? Deus, ele vê muito mais a intenção da pessoa do que a ação da pessoa. Porque eu canso de falar na igreja, né? Porque o que nós vamos fazer? A igreja para nós não é um negócio. Isso. Por quê, pastor? Porque se for um negócio para nós, será um negócio para Deus também. Eita. Então a igreja para nós, ela é o quê? O reino de Deus na terra. É a arca de Noé que a porta ainda está aberta. Eita, que maravilha! É isso que nós temos no nosso coração, a igreja. Que ainda está aberta a porta para que pessoas possam entrar por elas e ser salvas. Graças a Deus. Tremendo isso aí, né? pastor. Isso tremendo. Aí. Nós queremos ser essa arca com a porta aberta. E a arca não tinha luxo, mas ela tinha, sabe o quê? A presença de Deus. E quando ela fechou, foi a presença de Deus que salvou aquelas vidas. E eu falo mais ainda, pastor. As pessoas falam assim, esses pastores são loucos, né? Esses pastores são bobos. Mas Noé também era bobo. Ele fez uma arca e ela flutuou e salvou vidas. E os inteligentes fizeram o Titanic e ele afundou.
É verdade. Então continuemos Então, sendo esses bobos, esses nós loucos, vamos né? continuar sendo esses bobos, tá certo? Porque quando nós olhamos para uma igreja, a gente, ao invés de dizer uma igrejinha, uma igreja pequena, nunca deixe de dizer que a tua igreja é pequena. Ela é uma igreja. Ela é uma igreja. Amém? Porque quando nós olhamos, nós temos que medir a igreja, quando nós olhamos para ela e vemos a evidência de que Jesus está lá. E como é que a gente sabe que Jesus está lá? Quando os milagres estão acontecendo, quando transformações estão acontecendo, quando vidas estão sendo restauradas. Graças a Deus. Amém, Jesus? É o papel da igreja na terra. Esse é o papel da igreja da terra. Então, irmãos, nunca mais diga igreja pequena. Jamais diminua o Deus que nós servimos. É isso aí. Que a bênção do nosso Senhor esteja sobre a tua vida. E não importa o tamanho da igreja. Busque evidências da presença de Deus Amém. na sua igreja. Na sua igreja. Shalom, shalom. Shalom, shalom.